Eu acho que vale a homenagem, né? Porque ele fez um gol maravilhoso, sensacional. Acho que o Rubens rende mais no meio-campo, mas na comparação com o Caio Paulista, o Rubens é o Roberto Carlos, é o Marcelo, sabe assim? Ele é outra coisa. Eu acho que ele joga mais no meio-campo, mas na comparação com o Caio Paulista não dá nem para começar a conversar. Tanto que a gente ouviu o Cuca falando que algumas vaias estavam sendo dirigidas para o Rubens. Ele não fazia um jogo excepcional, mas ele faz um gol maravilhoso, quase faz o segundo, né? Na assistência do Hulk, que acaba naquela defesa milagrosa do Fábio e na sequência de escanteios que deu a vitória para o Atlético. Mas o gol do Rubens é muito significativo, traz a torcida para jogar junto, dá confiança, maravilhoso, sensacional. Mas na partida, o jogo mesmo, jogado, o Scarpa jogou muita bola. Boa, Ale. Sobre o Rubens, cara, você pega um recorte aí de revelações recentes do Galo, o torcedor do Atlético tem buscado, né? Aliás, deixa eu informar o gol do Botafogo que está saindo nesse momento. Gol do Arthur, 2-0 para a equipe do Botafogo contra o Internacional. Jogo no estádio Newton Santos, finalzinho do primeiro tempo, 2-0 para o Fogão. Fogão que, aliás, vendo aqui a classificação, estava para entrar na zona de rebaixamento, né? Eu dizia que se vencesse, pegaria o elevador. Tá pegando. Nono colocado, Botafogo com 11 pontos nesse momento no Campeonato Brasileiro. Mas falando do Rubens, o atleticano tem procurado, né, Ale, nos últimos anos, na base, nomes com capacidade de servir o elenco profissional. A turma que tem sido formada não tem vestido bem a camisa, e o reflexo disso é que o Galo tem mudado o seu projeto de categoria de base nos últimos anos, tentando encontrar o caminho, né? Tá indo para um novo caminho agora, uma nova diretoria de base, mexeu no técnico do Sub-20 também, então tem muita mudança acontecendo para tentar chegar no ponto correto. Mas, cara, o Rubens foi revelado pelo Galo anos atrás, chegou a ser indicado como revelação da temporada no futebol mineiro no seu primeiro ano em que jogou, subiu como meio-campista, depois teve que tapar o buraco aí de lateral. Você destacou hoje a utilidade dele de novo como lateral esquerdo, em um momento em que o cara que foi contratado para ser o lateral esquerdo reserva não deu conta do recado. E o Rubens tem um negócio que o torcedor do Galo adora. O cara não desiste, bicho. O cara tá em tudo quanto é lugar do campo. É inegociável pro Rubens desistir, né? É um negócio incrível. Como dá carrinho, como luta, como corre o jogo inteiro, como se empenha. E eu tenho a impressão que o torcedor do Atlético, em outros tempos, gostaria mais de um cara como o Rubens. Tecnicamente tem os seus problemas, é verdade. Tem as suas dificuldades. Não é um primor técnico, longe disso. Mas, cara, eu acho que o Rubens deveria ser, sim, mais valorizado. Cara, muito importante. No fim do ano passado fez um gol que salvou o Galo do que poderia ser um rebaixamento, né? Pouca gente lembra disso. Mas aquele jogo do Atlético Paranaense foi um desespero completo. Num pênalti perdido pelo Hulk, ele voa na bola e faz o gol que salvou o Galo do rebaixamento. Hoje faz um golaço. Segunda-feira contra o Juventude foi melhor em campo também. Eu tenho a impressão que em outros tempos o torcedor do Galo gostaria mais do Rubens. Ele seria mais reconhecido. Eu, da minha parte, considero um cara muito relevante pro elenco do Galo e eu tenho certeza que o Cuca adora o Rubens e lembro que o plano do Cuca era já lá nos Estados Unidos, quando ele teve um probleminha, né, e não conseguiu jogar. Se eu não me engano, questão respiratória. O Cláudio, se estiver aí ainda, pode me lembrar disso. Foi isso mesmo. Por conta de questão respiratória, ele não pôde jogar ali nos primeiros jogos da pré-temporada. Mas lá o Cuca já queria colocar o Rubens como titular. Pô, se todo mundo gosta do cara, todo técnico que chega aí gosta do cara. Não é possível, né? Não é possível que esse cara não mereça ser mais valorizado, Ale. Mas eu acho que ele vive a sua melhor temporada, né, o Cirilo? Porque ele tem sequência, né? E aí, com a sequência, ele ganha confiança, ele se sente importante. Sabe o que eu percebia nos outros anos? Ele era meio que intruso no time. Era o patinho feio, sabe? Os caras olhavam para ele com desconfiança, os próprios jogadores. Porque era um cara que estava em formação, estava amadurecendo. Ele tem esse estilo que o Cuca falou, que é meio desligadão, sabe? E às vezes até parece meio peladeiro, né? Mas é um cara que representa o torcedor em campo. O torcedor, eu tenho a impressão seguinte... Que, claro, independente da condição técnica, né? Ele gostaria de se sentir o Rubens ali. Ele se sente o Rubens, né? É o cara que deixa tudo em campo, com vontade, com acertos e erros. Esse ano com muito mais acertos. Mas o torcedor se sente representado. É um deles
É um dos caras da arquibancada que estão no campo. E o Rubens tem essa característica, só que esse ano com confiança, sabe? Com moral, sabe? Se sentindo importante, se sentindo inserido, se sentindo muitas vezes, como hoje, protagonista. Então, acho que isso acaba fazendo a diferença. Acho que o torcedor, aos poucos, vai mudando, porque o Rubens vai mostrando o seu valor. É bem verdade que no ano passado, ano retrasado, ele foi irregular, né? Às vezes falhava, às vezes decidia, às vezes bem, mas não teve aquela regularidade. E esse ano a gente está falando de um Rubens que algumas vezes, inclusive na última, foi eleito o melhor jogador do Atlético com o Hulk, com o Rony, com jogadores de Scarpa, jogadores badalados concorrendo em tese com ele. Então acho que ele se sentindo confiante, inserido, com sequência, ele está desenvolvendo um grande futebol. É o que você sempre fala, né, ô Cirilo? É o jogador Kama Sutra, trabalha bem em várias posições. Não falou ainda, mas pensou, falou. Perfeitamente.